Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver vendo esse vídeo. Desejo que você tenha ou que já tenha tido um dia maravilhoso, um dia cheio de paz e harmonia aí para o seu coração. Esse é o nosso projeto Torpedo 365 e estou de volta aqui com mais um vídeo de reflexão da palavra de Deus para você. O nosso capítulo básico hoje para a nossa reflexão é João 11, João capítulo 11. A gente estava no capítulo 9, pulei para o 11. Não é que o 10 não tenha importância, tem muita importância. Só que o 10 é um capítulo fácil de entender, é autoexplicativo, né? Jesus fala que ele é o pastor, todos que entrarem no curral pela porta, que é ele, né? Ele é a porta da entrada das ovelhas. É um capítulo muito bonito, o capítulo 10. É um capítulo que nos faz refletir sobre a importância de você se apegar às palavras do próprio Cristo e não nas tradições humanas, tá? Mas o capítulo 11, ele traz a história daquele que talvez seja o maior milagre de Jesus na ótica humana. Porque na ótica humana não existe talvez um milagre maior do que a ressurreição de um morto. E esse capítulo ele fala com detalhes da ressurreição de Lázaro. Uma ressurreição que foi diferente das outras, porque Jesus também ele ressuscitou outras pessoas, né? Mas a ressurreição de Lázaro é diferente porque, segundo a Bíblia, Lázaro já tinha morrido há 4 dias, já cheirava mal, segundo o relato, quando Jesus chegou ao local onde ele morava e aonde ele estava sepultado. Lázaro, Maria e Marta eram 3 irmãos que moravam em Betânia. Betânia era uma pequena aldeia que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. E quando Lázaro adoeceu, Marta, a irmã, mandou um mensageiro ir até Jesus para chamar Jesus e para dizer: Lázaro, aquele a quem tu amas, adoeceu. E no relato nós vemos 3 afirmações de que Jesus amava Lázaro e que Lázaro era amigo de Jesus. E nós vemos também no relato um fato que é muito peculiar, o fato de Jesus ter chorado. No capítulo 11, quando Jesus chegou ao local onde Lázaro estava sepultado, Jesus viu ali as pessoas chorando e Jesus se comoveu e Jesus chorou. Nós vamos explicar esse choro de Jesus, talvez no torpedo de amanhã. Mas hoje nós vamos ficar com essa primeira parte do capítulo. Lázaro adoeceu, Marta, a irmã, mandou chamar Jesus e disse: aquele a quem tu amas está doente. E Jesus ele ficou ali ainda 2 dias naquele lugar onde ele estava, né? Que era um povoado também perto de Betânia, mas ele ficou ali 2 dias antes de decidir ir até Betânia. Os discípulos até estranharam essa atitude de Jesus, porque eles sabiam da amizade, do carinho que Jesus tinha por Lázaro, por Maria e por Marta. A Maria que fala aí, que era irmã também de Lázaro, é a mesma mulher que derramou perfume nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Lembra daquela ocasião quando nós já comentamos aqui no torpedo também. Então, quando Lázaro adoeceu e a irmã mandou chamar Jesus, os discípulos não entenderam por que Jesus ficou ali, entre aspas, enrolando, né, para ir até Lázaro. Ora, se ele ama Lázaro, se ele é amigo de Lázaro, se ele sempre que vai a Betânia fica hospedado na casa de Lázaro, não estou entendendo, ele que cura tanta gente, por que ele está demorando a tomar uma atitude de ir até Lázaro, ou até mesmo de ir à distância, como ele já tinha feito algumas vezes, curar Lázaro? Mas Jesus tinha um projeto, Jesus tinha um plano, né? E aí, no versículo 4, ele diz assim: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E aí diz no versículo 5, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro.
No entanto, quando ele ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E olha só esse versículo 4, né? Essa doença não acabará em morte. Como assim não acabará em morte? Lázaro acabou morrendo, não é verdade? Será que Jesus enganou, mentiu? Jesus não estava falando daquela morte de Lázaro, aquela morte que ia acontecer ali. Jesus estava falando de uma outra morte, aquilo que na Bíblia é conhecida como morte eterna, a segunda morte, como diz o Apocalipse. Jesus sabia que ele ia até Betânia e que ia ressuscitar Lázaro, mas ele estava se referindo à morte eterna. Ele estava dizendo, Lázaro não morreu a morte eterna. E mais adiante, ele comparou a morte de Lázaro com um sono, quando ele disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, falou para os discípulos. E os discípulos disseram assim, mas Senhor, se ele dorme, então ele vai ficar bem, não se preocupe. Aí Jesus foi bem claro, ele disse, Lázaro morreu, mas eu vou para despertá-lo, eu vou para ressuscitá-lo. Olha, essa comparação que Jesus faz com a morte, ela é muito linda, ela é muito pertinente ao cristianismo. Porque se nós encararmos a morte como um sono, nós vamos perceber que para aquele que morre ligado a Deus, conectado a Deus, ele só vai ter um intervalo de tempo antes da ressurreição prometida por Jesus. Sim, porque Jesus não só ressuscitou, ele prometeu também ressuscitar todos aqueles que morrem firmes na esperança e na fé. Gente, isso é muito bonito. Ter esperança é muito bonito. Sabe por quê? Porque ter esperança é diferente de ter otimismo. Sabia disso? Ser otimista é uma coisa, ter esperança é uma outra coisa. Quando nós temos esperança, a gente age de uma determinada maneira. Quando a gente tem otimismo somente, a gente age de uma outra maneira. Eu vou ilustrar isso para você entender melhor. Quando eu digo assim, eu sei que eu vou ter a vida eterna, eu sei que Deus vai me salvar, eu sou otimista. Eu fico parado, estático. Tipo assim, eu não preciso me mover, eu não preciso agir de nenhuma maneira específica, eu não preciso mudar nenhum comportamento, porque eu tenho otimismo de que Deus vai me salvar. Agora, quando eu tenho esperança da salvação, aí eu me movo. E sabe em qual direção eu me movo? Eu me movo na direção do relacionamento com Deus. Aí eu vou buscar na palavra, entender a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou buscar na oração esse relacionamento, porque relacionamento a gente alimenta com comunicação. Eu me comunico com Ele pela oração e Ele se comunica comigo pela palavra. Então, quando eu tenho esperança, eu vou traçando planos e caminhos para poder entender aquilo que Deus pede de mim. O otimismo somente não me leva a esse tipo de atitude. E Jesus estava ali fazendo com os discípulos, sabe o quê? Transmitindo para eles esperança. Lázaro morreu, mas eu vou para despertá-lo. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é assim, por que muitas vezes nós pedimos tantas coisas para Deus e Deus não atende na hora e do jeito que nós queremos? Por quê? Porque Maria e Marta mandaram um mensageiro até Jesus dizendo a Jesus, Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Talvez elas esperassem, talvez não, com certeza elas esperavam a presença de Jesus ali na hora que elas achavam que devia estar presente. Jesus precisa vir livrar o meu irmão, o nosso irmão da morte, porque ele está doente, ele tem que vir para curar Lázaro. Mas sabe, tem uma coisa que eu preciso dizer para você hoje. Muitas vezes a imagem que eu construo de Deus na minha mente não é a imagem verdadeira. É a imagem segundo a minha ideia sobre Deus. O conceito de Deus que eu construo, muitas vezes não é o conceito verdadeiro.
Eu construo uma imagem de Deus, muitas vezes, para suprir as minhas necessidades imediatas. Eu quero que Ele supra as minhas necessidades imediatas. Assim acontece quando eu peço para Deus, por exemplo, que Deus me encha de riqueza, de prosperidade material. Será que é isso realmente que Deus quer para a minha vida? Será que a prosperidade, as riquezas materiais não vão talvez me desviar do caminho de Deus? Mas se eu tenho essa imagem de Deus construída na minha mente, de que Deus vai suprir as minhas necessidades materiais, e não estou me preocupando com o tesouro que eu devo ajuntar no céu, eu estou construindo uma imagem equivocada de Deus. Muitas vezes nós pedimos a Deus cura, pedimos a Deus alívio para as dores, alívio para os sofrimentos, no jeito que a gente imagina, da forma como a gente imagina, porque nós construímos uma ideia equivocada de Deus. Deus não é o nosso servidor. Deus não é o meu funcionário. Deus não está ali para me servir na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Deus é Deus. Então nós precisamos apenas deixar que Ele seja Deus. Quando os discípulos questionaram Jesus, mas Senhor, Lázaro morreu, não entenderam a atitude de Jesus, eles não estavam permitindo na mente deles que Jesus fosse Deus, que Deus fosse Deus. Eles queriam, Maria e Marta também, queriam um Deus que servisse elas na hora que elas quisessem, do jeito que elas quisessem. Tanto é que quando Jesus chegou ao local, onde Lázaro estava sendo sepultado, onde foi sepultado, elas disseram assim, Senhor, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Nosso irmão morreu porque o Senhor não estava aqui. Por que o Senhor não veio antes? Muitas vezes, sabe, querido, querida, Deus não vem na hora que a gente quer, mas Ele vem na hora certa, com certeza. Deus não faz aquilo que você e eu queremos, mas Ele faz aquilo que nós precisamos. Que bênção é a gente pensar sobre isso. Isso também é prova de confiança. Eu deixar que Deus seja Deus. Então o torpedo que eu quero deixar aí para o seu coração hoje, para a sua vida é esse. Deixe Deus agir no tempo e da maneira dEle na sua vida. Deixe Deus ser Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, a sua família, te dê muita paz e harmonia, um lindo final de semana e amanhã eu volto com o Torpedo 229. Forte abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.